Olá pessoal, sou Beto Oliveira e hoje vou comentar uma citação do Lacan que eu postei na página Psicanálise Saber e Citação no Instagram, uma página em que eu divulgo, posto, publico lá algumas frases, algumas citações, alguns trechos de livros, ou que eu encontro nas minhas leituras, ou que me marcaram e por algum motivo, alguma coisa que eu estava estudando me acionou essa lembrança, então eu vou fazendo ali uma espécie assim de fichamento compartilhado, vou registrando essas frases que eu encontro e ao mesmo tempo compartilhando ela sempre apontando a fonte, dessas frases para quem me segue ali, e de vez em quando, como já venho fazendo aí algumas vezes, comento aqui no YouTube, no canal do YouTube, uma dessas citações. E hoje eu vou comentar uma citação do Lacan que eu retirei do seminário 17, um seminário proferido ali no ano de 69, 70, ainda com a França vivendo assim uma certa ressaca assim, da efervescência política do ano 68, principalmente de maio de 68, onde teve muitas revoltas populares, manifestações de universitários, sindicatos, que saíram às ruas, então foi um ano assim muito conturbado politicamente na França, e o seminário de 69, 70, o seminário 17, é um seminário que ainda vive esse calor ali assim político, Inclusive a capa do seminário é o Daniel Cohn-Bendit, salvo engano, olhando para um policial nas manifestações de maio de 68, um estudante, depois ele vira político lá na França, salvo engano pelo Partido Verde da França, e ele está ali encarando um policial nos movimentos de maio de 68. Então é um seminário muito político, em que o Lacan revisita Hegel, tece ali os discursos do mestre, do universitário, e tudo mais, e lá nesse seminário, um seminário também que tem muitos atravessamentos assim, muitos atravessamentos da universidade ali, um bedel expulsa eles, desliga a luz, tem um dia que a faculdade está fechada, ele tem que fazer a aula dele na escadaria. Na última aula tem alguns universitários que cobram do Lacan assim, um posicionamento mais político, e o Lacan tenta responder ali, tem um bate-boca, assim, é um seminário um pouco, tá recheado desse momento político, dessa tensão política ali na França de 68 e dos anos subsequentes ali, Então, nesse seminário, numa das aulas, o Lacan fala algo que pode ser encontrado em outros momentos da obra também do Lacan, mas ali ele coloca isso de maneira muito clara, uma crítica que ele faz ao conceito, assim, a palavra, revolução. E ele diz o seguinte, ele diz assim: já falei da ambiguidade desse termo revolução, que pode significar, no emprego que lhe é dado em mecânica celeste, retorno ao ponto de partida. Então é uma citação interessante, assim, volta e meia ela aparece nas discussões psicanalíticas, assim, quando a gente está discutindo sobre política, esse pensamento do Lacan, como eu disse, não está só nesse momento da obra dele, costuma aparecer, essa ideia assim, de que, olha, o que a gente chama de revolução política e tudo mais, que seria uma forma assim, de transformar o mundo, ela pode, o Lacan fala aqui de uma ambiguidade, ou seja, então ela tem um significado assim, dúbio, ela pode significar retorno ao mesmo lugar. Então é como se fosse uma crítica, uma reflexão que o Lacan joga assim, olha, cuidado, quando a gente está falando de mais de revolução, é preciso pensar que ela pode representar voltar ao mesmo ponto de partida. Como, por exemplo,
nas teorias de mecânica celeste, nas revoluções dos corpos celestes, né, das orbes celestes, como diz Copérnico, né, os corpos celestes eles fazem uma revolução no sentido de voltar, né, dar 360 graus, né, voltar ao mesmo ponto de partida, né, mais ou menos essa ideia que o Lacan está dizendo, né, olha, se essa transformação, uma transformação de, vamos dizer assim, né, uma revolução de 360 graus, ela tenderia a voltar ao mesmo lugar. Então Lacan faz essa ponderação, né. Ora, o Lacan, ele de fato, assim, ele é às vezes criticado por não ser lá um tão revolucionário, né, militante, ativista, assim, político, como outros colegas ali da sua geração na França, né, Sartre, Foucault, por exemplo, né, outros teóricos que talvez estiveram mais ativamente ligados aos movimentos políticos, estudantis, né, da sua época, né. O Lacan, ele é criticado, por exemplo, por alguns, por não ter participado da resistência francesa, quando os nazistas invadem a França, por exemplo, né? O Lacan não participa ativamente da resistência, né? E outros momentos da vida política da França, né? O Lacan não ter assumido uma posição tão combativa. Então a gente poderia pensar também que o Lacan não é lá esse revolucionário, né? Embora teoricamente sim, né, ele é um cara que revoluciona a forma de ler Freud, a aplicação da linguística, né, nas reflexões sobre a mente humana, sobre o ser humano como um todo, né, ele é um revolucionário no sentido teórico, assim, né, mas no sentido social, político, sua vida individual, não parece lá ser um grande revolucionário. Mas é preciso pensar também, assim, né, que embora essa crítica faça sentido, né, isso não quer dizer que as suas reflexões políticas e até os seus pensamentos assim, de transformação do mundo, né, não apontem por um horizonte revolucionário, né? Então é preciso separar isso também, né? Assim, o que é que a sua teoria, né, clínica, política, aponta e o que ele, pessoalmente, na sua vida individual, até onde ele conseguiu levar isso, né? Uma referência interessante que parece assim, nos ajudar a compreender isso é a própria percepção ética que o Lacan tem da psicanálise, né? Principalmente no seminário 7, que é o seminário sobre a ética da psicanálise. O Lacan fala muito assim de um desapego, né, que a psicanálise deveria levar o analisando, né, ele chama ali de liberdade trágica, de não estar assim preso aos serviços de bens, ele chama nesse momento do seminário 7, essa citação eu compartilhei lá também na página, né? Ele chama de serviço dos bens, né? Ele diz: será suscetível reduzir o sucesso da análise a uma posição de conforto individual, né? Ou seja, da análise ajudar as pessoas a terem mais conforto, mais dinheiro, sucesso profissional, né? Vinculada a essa função, certamente fundada e legítima, que podemos chamar de serviço dos bens? Bens privados, bens de família, bens da casa, outros bens que igualmente nos solicitam, bens do ofício, da profissão, da cidade, não há razão alguma para que nos constituamos, né, nós, psicanalistas, né, nos constituamos como garante do devaneio burguês. Então Lacan chama isso de um devaneio, né, essa ideia de que a gente tem que ter as nossas garantias, né, isso que chama de serviços de bens, da cidade, da profissão, né, e ele fala dessa liberdade trágica. Ora, quando a gente lê a biografia do Lacan, né, por exemplo, a biografia da Roudinesco, que a Roudinesco escreveu do Lacan, a gente vê um Lacan, como eu mencionei aqui, na questão da evasão dos nazistas na França, né, das questões até patrimoniais, um sujeito que não dá para a gente dizer assim, ele alcançou lá o ponto do horizonte, ele mirava, né, desse desapego, dessa liberdade trágica que ele fala no seminário 7 em relação ao serviço dos bens.
A gente vê um sujeito que vai num certo caminho, mas oscila também, né? Então a mesma coisa eu penso em termos de revolução, de transformação do mundo, né? O Lacan, acho que ele dá uma contribuição interessante para a gente pensar a transformação do mundo, mesmo que individualmente, na sua vida privada, não seja exatamente um revolucionário, né? Eu estou dizendo isso porque essa frase do Lacan, ela pode também ser interpretada mais ou menos assim, como uma espécie de defesa, uma fuga do Lacan, né? Para não se envolver, né? No ativismo político, na militância ali, né? Dizer, não, revolução não, porque revolução representa voltar ao mesmo ponto de partida. Acho essa uma leitura muito pobre, né? Desse pensamento do Lacan. O que ele está querendo dizer é uma verdade, né? Assim, de que as transformações do mundo, como na clínica também, né? Há uma tendência à repetição. Então, o risco de voltar ao ponto de partida é sempre grande, né? Então, quando Lacan fala, né, dessa ambiguidade, que ele fala de uma ambiguidade, né? Ou seja, tem as duas coisas, a revolução pode representar a transformação do mundo ou um retorno ao mesmo lugar, né? O que ele está dizendo é que essa revolução, pelo contrário, ele nos ajuda a pensar não uma iniciativa assim mais, vamos dizer assim, inativa, passiva, né? Pelo contrário, como é que a gente vai fazer de fato que um movimento revolucionário, que uma transformação do mundo, né, não seja repetitiva, não caia no circuito repetitivo até da pulsão, né, e da história também, né? A história se repete, primeiro como tragédia, segundo como farsa, né? Como é que a gente foge dessas repetições? E para isso, essa contribuição é interessante, né? O Lacan fala assim de uma transformação que não se trata apenas de trocar as coisas de lugares, né? De manter assim, o mesmo movimento, a mesma estrutura, a mesma gramática de poder e a gente ocupar esse lugar de poder, né? Por isso que uma outra comparação que o Lacan faz entre revolução no sentido político e revolução no sentido da mecânica celeste é dizer que Copérnico não foi revolucionário em termos de mecânica celeste. Muito interessante essa visão do Lacan também, que nos ajuda a compreender esse ponto que ele diz assim, olha, uma revolução pode representar voltar ao mesmo ponto de origem, mesmo ponto de partida, né? O Lacan, ele vai dizer que o Copérnico, quando o Copérnico diz, né, os movimentos dos corpos celestes é regular, circular e eterno, ou também composto por movimentos circulares, ele está aqui afirmando o tempo todo, o movimento é circular, né? Isso para o Lacan não é revolucionário se a gente compara com o modelo ptolomaico, que também era circular. O que o Copérnico faz? Ele troca o centro, ele troca a Terra, né, que no sistema ptolomaico era tudo circular, rodando em torno da Terra. E ele coloca o Sol, olha, a gente roda em torno do Sol. Para o Lacan, né, isso não é ainda uma grande revolução, porque o movimento continua o mesmo, você só tira, só troca o centro. Para o Lacan, o grande revolucionário vai ser Kepler. Quando a gente vai para o Kepler, né, o Kepler vai dizer que os movimentos não são circulares, né, ele vai dizer que são elipses. Ele diz assim, as órbitas são elipses e o Sol ocupa um dos focos, né? Tem as 3 leis de Kepler, essa é uma lei. A segunda é a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira, existe uma relação entre a distância do planeta e o período de translação. Não vou entrar nessas outras 2 leis de Kepler, mas a primeira que nos interessa aqui, as órbitas são elipses e o Sol ocupa um dos focos. Então o desenho que o Kepler faz é esse, ó. Tá vendo? É uma elipse, o Sol está ocupando o foco 1 e o foco 3 está vazio. Então não tem centro. Isso para o Lacan que é revolucionário. Por que Kepler é revolucionário? Né? O Lacan, essa é uma ideia que o Lacan traz desde o seminário 8, né? No seminário 8, o Lacan, eu vou colocando as citações aqui também para vocês acompanharem o raciocínio.
No seminário 8, Lacan diz: repito que não é o geocentrismo supostamente desmantelado pelo chamado cônego Copérnico que é importante. E é mesmo nesse sentido que é bem falso e inútil chapar de coperniciana a revolução astronômica, né? Ele diz no mesmo seminário 8, as especulações de Kepler são dessa espécie. Ele percebe ao mesmo tempo que as órbitas planetárias são elipses. Então, as especulações de Kepler, sim, são revolucionárias, não a de Copérnico, né? Mesma coisa no seminário 20, né? Ele diz no seminário 20, a revolução copernicana não é de modo algum uma revolução. Se o centro de uma esfera é suposto, num discurso que é apenas analógico, constituiu o ponto-chave o fato de trocar esse ponto, né, de fazer ser o Sol a Terra, né, de fazê-lo ser ocupado pela Terra ou pelo Sol, não tem nada em si que subverta o que significante centro conserva por si mesmo, né? O ponto vivo, no seminário 20 também, né? O ponto vivo, como alguns tiveram a ideia de se aperceberem, não é Copérnico, é mais um pouco Kepler, por causa do fato de nele isso não gira do mesmo modo, isso gira em elipse e já põe em questão a função do centro. Então, para o Lacan, uma revolução, uma transformação do mundo que não volte ao mesmo lugar, ela tem que ser uma transformação muito mais radical do que apenas ocupar a cadeira, vamos dizer assim, de quem governa um país ou que governa a ONU ou a COP, né, 28. Isso tudo não é que não tem importância, né? Mas para a gente fazer uma transformação do mundo, pensando no cenário que a gente vive atual, os riscos, né, ambientais que a gente vislumbra, né, já pela frente, que já está experimentando, mas que tem uma perspectiva muito pior, né? Para a gente fazer uma grande transformação do mundo, né, não basta apenas ocupar, né, esses lugares, esse centro, trocar a Terra pelo Sol, né? Para o Lacan isso poderia representar voltar ao mesmo ponto de partida. A revolução para o Lacan tem a ver com você mudar vamos dizer, a dinâmica, como se fosse a regra do jogo, né? Não é só de ganhar esse jogo, né? Não é só de ocupar a cadeira de quem está no poder, mas é de deixar essa cadeira vazia, ou esse centro, o que Kepler fez, né? Essa cadeira, vamos dizer assim, esse que tem no centro, esse centro do poder, ele ficar, vamos dizer assim, esvaziado, modificado, né? Então, para o Lacan, revolução, né, para ela ser de fato transformadora e não voltar ao mesmo lugar de origem, ela precisa mudar o que o Safatler, vou colocar uma citação aí também dele, ele chama, né, da gramática do exercício do poder, né? É preciso mudar essa gramática, não é de colocar os mesmos lugares, né? É uma transformação na forma, na dinâmica social, política, né? Econômica que a gente vive, né? Então o Safatler explora muito essa ideia do Lacan no livro Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação. E é muito interessante, né, porque no próprio título ele já traz, ele não traz revolução, né, para transformar mundos, que foi também uma expressão que eu acabei me servindo mais aqui, né, para fazer essa distinção, né. Não é que revolução não signifique transformar mundos, pode ser, mas carrega essa ambiguidade que o Lacan aponta, né. Então, nesse livro, o Safatler escreve o seguinte: o que a reflexão lacaniana sobre a transferência, ele está estudando nesse capítulo a questão da transferência especificamente, nos mostra é que só podemos destituir o poder quando destituímos não seus ocupantes, mas a forma da agência que ele pressupõe, a gramática do seu exercício. Mundos não são transformados ocupando os lugares dos antigos senhores, mas destruindo os próprios lugares, decompondo a gramática que lhe sustenta. Matar senhores nunca foi a ação mais difícil. Mais difícil sempre foi se recusar a ocupar seus lugares, recusar a agir como até agora se agiu.
Então, isso é a revolução, o horizonte revolucionário para o Lacan, né, para pegar, como diz, né, já que é uma ambiguidade, a gente teria essas duas linhas. Né? Para a gente ir na linha da revolução enquanto transformação de mundo, seria uma revolução que não só matasse os senhores, né, e ocupasse seus lugares, mas que destituísse esses próprios lugares, né, essa própria gramática. Né? Essas são as grandes revoluções do mundo, as revoluções realmente transformaram o mundo, não foram aquelas que, sei lá, alguém matou o rei e ocupou o lugar do rei. Foi aquela em que o lugar do rei já não existe mais. Não é quem ocupa esse lugar, seria mais ou menos isso, seja o rei, czar, faraó, qualquer coisa. Né? Então, mais ou menos essa seria a perspectiva do Lacan. O horizonte revolucionário, vamos dizer assim, do Lacan é uma transformação, vamos dizer assim, na gramática desse exercício, né, do exercício do poder. Por isso que revolução pode representar apenas ocupar aquele lugar e manter tudo como está, na mesma lógica, a mesma dinâmica, na mesma gramática, um pouquinho melhor, né? Uma visão assim, talvez um pouco mais reformadora. Né? Isso para o Lacan poderia representar voltar ao ponto de partida. Por isso também que para Lacan, como ele fala de liberdade trágica lá no Seminário 7, né? Uma revolução, uma transformação do mundo de fato, ela exigiria também uma falta de garantias. Assim, olha, de que, olha, a gente vai transformar, a gente vai tirar esse centro, né? Para fazer como Kepler fez, né? Tirar esse centro e a gente vai funcionar de que maneira, né? A gente não tem uma grande transformação, não tem pré-determinado, né? Assim, como a gente vai fazer, como a gente vai organizar no dia seguinte, vamos dizer assim, da Revolução, né? As grandes transformações na nossa sociedade, elas não foram pautadas num projeto que foi executado, né? Logo depois, né? Como se fosse assim, uma inconformidade com o modelo como está, uma reconfiguração, uma certa desordenamento desse modo de funcionamento para a invenção de um modo novo. Né? Pode ter algumas previsões, algumas ideias, algumas imaginações, é claro, mas a gente não tem de antemão dado, né, como vai ser. Né? Seja em termos políticos, seja em termos clínicos. Também, no início de uma psicanálise, a gente não coloca o sujeito no divã ali dizendo, olha, qual que é o seu objetivo? Eu quero me tornar menos ansioso, mais produtivo, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ser promovido, quero isso, quais são os seus objetivos, a gente vai fazer de tudo para ajudá-lo a alcançar. Não, a gente vai transformar esse mundo, né, subjetivo desse sujeito, sem saber exatamente aonde a gente vai chegar, né, desobstruindo as vias que estão recalcadas, que estão barradas, né, para que a potência pulsional, como eu disse, é sempre criativo, né, criativo e um tanto destrutivo também a pulsão, né, ela possa ser, vamos dizer assim, fluida, né? Ela pode ser potente, né, na ação daquele sujeito. Para onde vai, a gente não tem de antemão um plano, né, uma organização. Então, também transformar mundos para o Lacan tem a ver com isso também. Né? A gente pode imaginar, a gente pode pensar mundos melhores, mas tem a ver também com uma aposta. Né? Assim, olha, do jeito que está, né, mais ou menos na clínica, é mais ou menos isso, né, que aparece. Né? Olha, tem alguma coisa do sintoma que se repete, que insiste, que não está legal. Vamos transformar esse mundo subjetivo de forma a inventar algo novo, que a gente não tem previsto. A gente pode imaginar, a gente pode desejar e tudo, mas o que é se lançar nisso que o Lacan chama de uma liberdade trágica, inventiva, criativa, né? que é
uma potência do ser humano, né? Então, mais ou menos, esse campo, assim, né, essa reflexão que ronda, né, aquela frase do Lacan, né, de que a revolução pode significar voltar ao ponto de partida, né, a revolução pode significar apenas trocar o sol, a terra pelo sol e manter o mesmo movimento circular. As coisas continuam funcionando da mesma maneira. É preciso fazer mais ou menos como Kepler, né? É preciso, de certa maneira, implodir o centro ali, né? E dar um outro significado a esse movimento, uma elipse e tudo mais. Ok? Então, é isso. Voltamos depois com mais reflexões sobre as citações psicanalíticas e de outros saberes também. Um abraço.